Eu sinto que as pessoas têm ficado, de alguma certa forma, mais superficiais e evitado conversas profundas. De alguma forma, talvez as conversas profundas toquem em algum ponto delas que elas não querem ver, toquem em algum ponto que ainda doa, sabe? Ser uma pessoa profunda não necessariamente é bom ou ruim, é meio neutro. Você se torna uma pessoa profunda ou uma pessoa que entende muito de si mesmo após imergir e adentrar mais o seu ser, adentrar mais e se conhecer mais. Se conhecer mais significa encarar. Encarar as coisas boas, os aspectos bons e ruins do seu ser. Encarar os aspectos bons e ruins do seu passado. Os aspectos bons e ruins da sua personalidade. As pessoas se tornaram mais superficiais porque é fácil ser superficial. E eu não falo como se eu fosse a pessoa com a maior autoridade do mundo ou como se eu fosse a pessoa mais profunda do mundo. Porém, eu gosto do meu eu. Eu tenho, sim, aspectos bons e ruins. E eu tô trabalhando e melhorando os aspectos ruins, porque eu tenho conhecimento dos aspectos que são ruins. Para eu chegar num ponto de me conhecer, considerar uma pessoa supérflua, eu passei por muitas coisas, eu passei por muitos momentos e eu tive que sentar minha mesa junto com várias situações que mexeram comigo. Eu acho que depois que eu desativei as redes sociais, não desativei, eu simplesmente desinstalei o Instagram e o TikTok, eu percebi que nós temos a tendência a buscar coisas rápidas o tempo todo. E somos induzidos o tempo todo para isso. E isso começou a me fazer refletir bastante, porque, cara, existem caminhos neurais que fazem você procurar isso pela dopamina, por algo que te distrai da sua vida cotidiana e etc e tal. Então, a partir do momento que você não cria na sua mente um espaço bom para você ficar, quando a sua mente é muito turbulenta, e eu já passei por isso, a gente busca refúgio em coisas rápidas, a gente busca refúgio em coisas automáticas, a gente busca refúgio nas coisas. É uma fuga, uma maneira de fugir dos seus pensamentos, dos seus hábitos, das coisas que te incomodam. O problema é que fugir é não lidar com as coisas. Nessa linha de raciocínio, nos tornamos supérfluos. Supérfluo significa superficiais. Tornamos pessoas que, às vezes, numa roda de conversa, não conseguem ficar sem olhar o celular por muito tempo. Ou, às vezes, tem que se basear em vidas das outras pessoas para tornar um assunto legal, sabe? Então, eu sou uma pessoa que, quando eu estou com os meus amigos, eu gosto de conversar, eu gosto de estar ali. Às vezes eu paro um pouco para tirar uma foto ou outra, compartilhar o que eu tô fazendo. Mas eu percebi que às vezes quando você sai com umas pessoas que são um pouco mais novas, quando você sai com... Às vezes você percebe uma roda de amigos em que acaba o assunto e daí todo mundo pega o celular. Ou que às vezes no meio do assunto mesmo parece que eles não estão ali realmente presentes, sabe? Algo a se pensar, quando nos tornamos tão superficiais? Sabe, quando nos tornamos tão impacientes? Quando que às vezes um vídeo de 30 minutos é difícil de assistir? Entende? Eu gosto muito de assistir coisas longas, eu gosto de ter conversas longas, eu gosto de andar devagar. E eu odeio me atrasar, por mais que eu me atrase bastante. Ou me atrasava bastante, estou mudando isso. Porém, eu gosto muito de fazer as coisas com calma, sabe? E às vezes eu sinto que a gente precisa desacelerar. E eu acredito que esse é o maior tema desse vídeo, desacelerar, sabe? Pra onde a gente tá correndo? Do que a gente tá correndo? Por qual motivo a gente tá sempre correndo? Eu realmente me pergunto muito isso. E é algo que a gente às vezes nem percebe. E nessa superficialidade que a gente se encontra e que a gente por muitas vezes fica por ser confortável, a gente não amadurece partes do nosso ser, a gente não conhece partes do nosso ser que são incríveis. Eu percebi que eu gosto muito de escrever. Escrever poemas, poesias e tô me aventurando um pouco na parte dos livros também. E eu comecei a escrever em momentos que eu estava muito triste, momentos que eu estava chateada com algumas coisas, chateada com coisas do meu passado, e encontrei refúgio nas palavras. Acabei encontrando alguns textos da Clarice Lispector, autora incrível ela, e eu tenho um caderninho onde eu escrevo, e eu estava escrevendo um livro, ainda não terminei porque o primeiro capítulo deste livro era basicamente só o meu coração colocando pra fora todas as tristezas por um amor não correspondido e uma mágoa muito grande que eu sentia.
Mas o segundo capítulo já mudou totalmente, porque é outra fase da minha vida e eu estou vivendo ela agora. Mas eu não teria descoberto a parte da escrita se eu não tivesse vivenciado isso de uma forma um pouco mais presente. Se eu não tivesse escutado a minha dor, se eu não tivesse acolhido a minha dor. A superficialidade das redes nos faz buscar coisas superficiais o tempo todo. Relações, ou seja, quando não é bom o suficiente, a gente descarta, quando não sai do nosso jeito, a gente descarta, as coisas se tornaram mais descartáveis. Eu percebo que a tendência de nós buscarmos desconexão, uma vida mais análoga, é algo bom. As pessoas estão finalmente percebendo que é necessário a gente sair de um mundo que não existe, que é o mundo virtual, e colocar os pés no chão, sabe? Colocar os pés no chão não é tirar o seu mundo dos sonhos, tirar a sua cabeça do mundo dos sonhos. É colocar o seu corpo físico no chão. Porque às vezes a gente tá tão corrido que a gente não para nem pra entender os próprios sentimentos, sabe? Algo que eu aprendi sobre mim mesma nessa jornada de autoconhecimento que eu ainda estou tendo é que nós temos que nos escutar. E às vezes não tem como resolver um sentimento. Às vezes só o tempo pode curar aquilo. Mas você identificar que você está sentindo aquilo, acolher aquilo, já é um passo, entende? Porque eu mesmo hoje estava meio chateada por conta de alguns motivos. Algumas coisas que aconteceram no meu dia. E alguns motivos e algumas coisas que aconteceram no meu dia. E em vez de ficar ignorando, eu coloquei a mão no peito e falei, tá bom. Por qual motivo eu estou assim? Estou assim por isso, isso e aquilo. Tudo bem. Aconteceu. Coloquei uma musiquinha e fui comer. Quando eu deixo passar batida, é como se fosse acumulando. Então eu não me permito deixar passar batido. Às vezes quando eu tô triste, eu choro mesmo e coloco pra fora. Porque na minha cabeça não me entra essa positividade tóxica das redes sociais de que você tem que estar bem o tempo todo. Ninguém está bem o tempo todo. Eu odeio essa positividade tóxica das pessoas totalmente zen da internet, que vendem uma imagem de que a vida delas é perfeita, totalmente perfeita, e de que existe um método para o sucesso, existe um jeito todo esquematizado para sua rotina ser perfeita, para o seu sucesso ser perfeito. Você já se perguntou o que você considera ser sucesso? Ou você pegou os vídeos que você vê, se sente atrasado com as coisas que você assiste na internet e acha que sucesso é ter um carro, uma casa e um trabalho bom? Talvez seja pra você e tudo bem, mas pra mim, sendo sincera, sucesso é ter uma vida confortável, é ter uma casa bonita, decorada, é conseguir conhecer outros países, conhecer pessoas, conhecer culturas. Pra mim isso é sucesso. O que você considera sucesso deve moldar o que você busca. Às vezes a gente acaba sendo incentivado demais pelas redes sociais. Eu percebi que às vezes eu via um conteúdo e eu pensava, nossa, faz sentido. Aí eu entrava nos comentários e eu via uma opinião que fazia eu perceber que talvez eu estava equivocada. E é muito interessante o quanto a nossa mente, ela, sem perceber, ela vai se moldando conforme o que a gente assiste. Ela vai se moldando conforme as palavras, as pessoas, até as pessoas com quem você caminha, o que você assiste, o que você escuta, molda assim a sua personalidade. Entende? Eu comecei a me corrigir um pouco, porque eu estava andando com uma pessoa que não era lá tão boa pessoa. E eu, pela força do hábito, acabei pegando alguns comportamentos. E quando eu comecei a perceber, falei, não. Eu não sou assim. Eu não penso dessa forma, eu me conheço. E comecei a cortar. Porque às vezes, quando a gente não se conhece o suficiente, a gente se deixa levar pelo automático. E tá tudo bem, ninguém é perfeito. Errar é totalmente humano. Eu errei, eu confesso, e tá tudo certo. Até porque a gente acha que errar, meu Deus, é o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo. Claro que tem seus tipos de erros, mas não é o fim do mundo. Estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos amadurecendo com cada erro, com cada coisa que a gente aprende. Como eu disse, eu não sou uma pessoa que sou o tempo todo 100% be happy in my life. Eu não consigo ser 100% feliz, 100% o dia inteiro,
todos os dias, porque somos seres humanos. Então eu acredito que essas superficialidades das redes sociais nos vendeu uma vida perfeita, nos vende a vida perfeita, nos vende a vida sem falhas, a vida sem erros. Qualquer erro você é jogado pra nada. Quem nunca errou? Quem nunca errou? Como já dizia Pete, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. Eu não me coloco no lugar de julgar, como você não se deve colocar no lugar de julgar. Estamos impacientes, estamos desconectos. Eu acho a questão da profundidade interessante e atraente demais. Sabe o quanto é legal você conhecer uma pessoa e falar, cara, você é mais do que um rosto, você é mais do que o seu nome. Você é tantas coisas, você gosta de tantos temas, porque às vezes eu sinto que eu conheço alguém e essa pessoa só sabe falar de, tipo, famosos e coisas supérfluas mesmo, briga entre famosos. E tá tudo bem, às vezes a gente vê alguma coisa e tal e comenta, mas você é só isso? Tipo, o que você gosta de ler, o que você gosta de escutar, por que você gosta, quais foram as histórias que te tocaram, quais foram os dias em que você pensou que não teria mais jeito, que não teria saído, e o que te motivou a levantar, o que fez você levantar, o que você acredita, qual que é a sua religião, no que você acredita. E nem sempre precisa ser necessariamente uma resposta difícil. Hoje mesmo, indo pro curso, eu tava de moto, depois de muito, muito tempo. Eu já tava com muito medo por conta das coisas que aconteceram e tal. Aí começou a chover. E eu não entendo em que momento a gente começou a acreditar que chuva é ruim. Eu desacelerei a moto em uma rua praticamente vazia. E eu tava andando bem devagarzinho na chuva. Não ia mudar muita coisa se eu andasse rápido também. E eu tava andando simplesmente tão devagarzinho. E aquelas águas e os pinguinhos da chuva gelado, barulhinho de chuva. Tudo aquilo mais o ar tão respirável da noite me fez pensar. Às vezes a vida ela não precisa ter um significado enorme. Você saber que estar vivo é uma bênção. Viver os dias com presença, aproveitando cada momento, aproveitando as companhias sem se irritar fácil, é uma coisa que eu tô mudando também. Eu era uma pessoa muito estressada. Porque, sinceramente, eu amo pessoas profundas, eu amo pessoas com filosofias. Ah, mas como eu amo filosofias, eu amo a ideia de compartilhar ideias, escutar histórias, escutar reviravoltas. Cara, nós seres humanos somos incríveis, a gente sempre acha um significado novo pra algo. Eu realmente espero te inspirar a ver o mundo de uma forma melhor, uma forma mais bonita. Quero criar o hábito, sabe, de valorizar a vida cada vez mais. Nós estamos aqui por um período tão curto e a gente ainda insiste em reclamar do tempo, da chuva, da hora, das coisas, da mãe, do pai, do irmão, da música que tá tocando no bar, do gosto da comida. A gente é tão sortudo em respirar. Você tá vivo. Se você me vê agora, você tá vivo. Por mais que passando por cada momento que a vida pode proporcionar, bom ou ruim, você ainda tá vivo. Quero muito que você pegue essa filosofia, e eu te dou essa filosofia pra você pensar um pouquinho. Você tá vivo. Você pode mudar o que você pensa a hora que quiser e pode criar da sua mente um ambiente acolhedor. A parte boa de você se tornar uma pessoa mais profunda e menos supérflua, um pouco desconectada das redes sociais, é que você cria sua própria casa dentro de você. E quando você cria um ambiente acolhedor dentro de você mesmo, tudo aqui fora é melhor. Tudo aqui fora é mais bonito. Tudo aqui fora também é acolhedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham levado alguma mensagem calma e que faça você refletir e talvez até desacelerar um pouquinho. Tchau, tchau!